Um projeto do Cinturão e Rota no Irã explodiu, sinais de que o PCC está perdendo o controle. E será que o PCC está construindo uma bomba de hidrogênio? E mais nas manchetes desta semana sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. Este episódio tem patrocínio da Surfshark. Sempre que você acessa a internet, você realmente deveria usar uma VPN como a Surfshark para proteger seus rastros e sua identidade. Daqui a pouco eu conto mais para você. A iniciativa Cinturão e Rota da China está provando mais uma vez a qualidade do produto feito na China. Houve uma explosão enorme em um porto iraniano, um projeto da iniciativa Cinturão e Rota. Até agora, a explosão matou pelo menos 70 pessoas, feriu milhares de outras e causou enormes danos ao porto. A causa da explosão ainda é desconhecida, mas especula-se que tenha sido por manuseio inadequado. Uma remessa de material de combustível sólido para foguetes, possivelmente vinda da China. E como esse combustível para foguetes violaria as sanções dos Estados Unidos, pouco depois da explosão, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou uma rede China-Irã que a fornecia. Segundo relatos, a China está desenvolvendo uma bomba de hidrogênio avançada. No domingo passado, o South China Morning Post informou que pesquisadores do país realizaram com sucesso um teste controlado de uma bomba H não nuclear. A bomba teria sido capaz de desencadear poderosas reações químicas em cadeia sem materiais nucleares e criar uma bola de fogo com temperatura superior a quase 1000 graus Celsius. O PCC claramente está se preparando para algo, se ao menos houvesse alertas constantes e claros para sabermos do que se trata. De acordo com a rádio Free Asia, um homem chinês que exibiu faixas pró-democracia está agora detido. Mei Shirlin, de 27 anos, pendurou as faixas em um viaduto de Chengdu no dia 15 de abril. Elas dizem: sem reforma política não pode haver rejuvenescimento nacional. O povo não quer um partido com poder ilimitado, e a China não precisa de alguém para ditar seu caminho, porque a democracia é o caminho. Antes de pendurar as faixas, enviou seu documento de identidade para 2 chineses no exterior e afirmou estar se preparando para isso há mais de um ano. Ele também quis ficar na China. Mesmo com avisos, o Partido Comunista Chinês censura postagens e imagens das faixas na internet, como era de se esperar. E depois do intervalo, a Ucrânia sanciona a China. China, bem-vindo de volta. No mês passado, publicamos uma matéria sobre como a maior siderúrgica da Grã-Bretanha, a British Steel, foi adquirida pela empresa chinesa Jingia. A matéria terminou com Jingia ameaçando fechar os 2 últimos altos fornos da Grã-Bretanha e demitir milhares de trabalhadores, após não obter a oferta de resgate desejada do governo britânico. Isso teria deixado a Grã-Bretanha como o único país do G7 incapaz de produzir o chamado aço virgem, enfraquecendo-a economicamente, em infraestrutura e militarmente. Tenho certeza de que não foi intencional por parte da China, apenas um feliz acidente ao estilo Bob Ross. O governo britânico interveio para salvar o dia, assumindo emergencialmente o controle das operações da British Steel. Com a nacionalização em análise, ministros trabalharam até no feriado de Páscoa para resolver a questão. Dá para ver que a situação está ruim quando ministros britânicos abrem mão do descanso. Vladimir Zelensky afirma que cidadãos chineses estão ajudando a Rússia a produzir drones, o que é loucura porque a China diz que eles são neutros, palavra de escoteiro. Essa acusação veio poucos dias depois de Zelensky também acusar o Partido Comunista Chinês de fornecer pólvora e armas para Moscou em sua invasão contínua. A esta altura, eu não ficaria surpreso em saber disso. Ela beija Putin na bochecha toda manhã e diz: boa sorte na guerra hoje, querido. E por isso a Ucrânia está sancionando 3 empresas chinesas. As 3 empresas estão proibidas de operar no país em guerra. Esta é mais uma informação nos esforços contínuos de Zelensky para expor o envolvimento chinês na guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso ocorre menos de um mês após a Ucrânia afirmar ter capturado chineses lutando em territórios ocupados. Zelensky também está acusando a Rússia de ter roubado tecnologias de drones da China, dizendo: acreditamos que pode ser que a Rússia tenha roubado. Fez um acordo com esses cidadãos fora do acordo com a liderança chinesa, roubou essas tecnologias. Isso não surpreende, pois há relatos de chineses comprando equipamentos militares russos, como coletes à prova de balas e uniformes, e revendendo versões falsificadas baratas aos russos, que foram encontradas até na Ucrânia. Analistas questionam se ele suaviza o tom sobre a China ao sugerir roubo pelos russos. De qualquer forma, ele pode estar esperando que essas revelações possam semear divisões entre os parceiros sem limites, e talvez a faísca entre eles finalmente comece a se apagar. Mas talvez não,
porque, de acordo com um funcionário chinês, China e Rússia estão conversando sobre construir uma usina nuclear na Lua para abastecer uma estação lunar. A Agência Espacial Russa disse no ano passado que planeja construir o reator nuclear na superfície da Lua até 2035, em parceria com a Administração Espacial Nacional da China, ou CNSA. A China ainda não anunciou oficialmente a participação no projeto, mas o fato de o funcionário chinês ter incluído essa usina nuclear em sua apresentação realmente faz parecer que a China apoia a ideia. Afinal, por que se contentar com disputas de fronteira na Terra quando você pode fazer isso em todo o cosmos? E falando em disputas de fronteira, a China tomou posse de um pequeno banco de areia no Mar do Sul da China que sempre fez parte do território chinês. Desde os tempos antigos, isso pertencia às Ilhas Spratly, território disputado por Filipinas e China. Fica estrategicamente perto de importantes postos militares filipinos, responsáveis por monitorar e conter a agressão chinesa na região. Mas as Filipinas reagiram enviando forças para fincar sua bandeira, marcando o início do jogo de rouba-bandeira mais arriscado de todos. Mudando totalmente de assunto, as Filipinas mostram mais apoio do que nunca a Taiwan. As Filipinas afrouxaram uma política de décadas que restringia o engajamento oficial com Taiwan, sinalizando uma mudança em sua política em relação à China. Além disso, Manila está até de olho em laços militares com Taiwan. A China não deveria ficar brava, embora considere Taiwan parte do território chinês desde os tempos antigos. Então, as Filipinas só estão colaborando com militares chineses, certo? Tudo isso ocorre durante um exercício conjunto das Filipinas, com suas forças armadas, tropas americanas e australianas. A China está muito preocupada com esses exercícios, principalmente porque os Estados Unidos forneceram grandes pacotes de ajuda militar a Manila nos últimos meses, incluindo mísseis sofisticados capazes de atingir a China continental. Fico pensando se a China já refletiu por um instante. Será que é assim que outros países se sentem quando realizamos exercícios perto deles? Talvez a gente devesse parar com isso porque eu não gosto nem um pouco dessa sensação. Não. Pequim respondeu da forma mais previsível possível, convocando o embaixador filipino para expressar preocupação. Enviando drones e aeronaves de vigilância perto de Taiwan e das Filipinas. Apenas mais um dia no Mar do Sul da China. O chocante é que ainda tem drones próprios e não entregaram todos à Rússia para a guerra. São totalmente neutros, palavra de escoteiro. E agora de volta à guerra comercial. A China Southern Airlines está cancelando a venda de um Boeing 787 em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos. A empresa opera 10 aeronaves Boeing 787 e planejava vender os aviões para adquirir novos modelos e atender rotas importantes. Mas, com novas preocupações sobre a capacidade de conseguir novos aviões, eles decidiram não vender os antigos. É melhor tomar cuidado com isso. A Boeing não é conhecida por sua qualidade duradoura, mas os Estados Unidos estão revidando. A Ford suspendeu o envio de seus veículos para a China devido às tarifas. Motores e transmissões fabricados nos Estados Unidos para a China continuam, mas o envio de veículos montados está pausado. A maioria dos produtos da Ford é vendida nos Estados Unidos, então talvez isso não seja tão relevante. Os Estados Unidos também podem dificultar a vida do Partido Comunista Chinês na guerra comercial ao propor aumento das taxas portuárias para navios chineses, exceto no Caribe, devido ao lobby. As taxas dependerão do número de veículos, contêineres e do peso da carga transportados por cada navio chinês. E nem oferecerão um sistema de pedágio automático para essas taxas. Brutal! A China tenta redirecionar navios com destino aos Estados Unidos para a Europa para prejudicar consumidores americanos, mas isso congestiona portos europeus. Que é o segundo conflito naval mais irritante em que a China está envolvida atualmente, mas parece que na guerra comercial a China cedeu primeiro. A China discretamente removeu tarifas sobre alguns semicondutores dos Estados Unidos. Lembre-se, a China está perdendo. Não se deixe enganar pela propaganda. Lancei um vídeo sobre isso no início da semana. Em meio à guerra comercial, há sinais de que Washington e Pequim podem iniciar conversas. Até o presidente sugeriu suavizar tarifas contra a China. Talvez tudo isso seja só mais um jogo de xadrez 4D do Trump. Dada a economia da China desmoronando, parece um Jenga 4D. Mas o presidente Trump tem outro problema relacionado a tarifas, mais perto de casa para se preocupar. O senador republicano de Kentucky, Rand Paul, estaria reunindo senadores para barrar as tarifas de Trump contra a China, segundo relatórios recentes.
Republicanos como Paul dizem que as tarifas prejudicam sua ideologia de livre mercado e a economia dos Estados Unidos. Mas, curiosamente, o maior doador do PAC do senador Paul é um grande investidor do TikTok e possui centenas de investimentos na China. O que, tenho certeza, é apenas mais uma coincidência. Outro daqueles felizes acidentes ao estilo Bob Ross. O doador é Jeff Yass, da Pensilvânia, que é libertário. Assim como Paul, no mês passado investiu 8 milhões de dólares em um PAC ligado a ele. A doação de 8 milhões de dólares eleva suas contribuições totais para o PAC Protect Freedom a um total de 30 milhões de dólares, cerca de 80% das receitas, desde que ele foi criado em 2017. Essas doações estão sendo analisadas porque ele detém uma participação de 15% na ByteDance, empresa mãe do TikTok com sede na China, mas a tentativa de Paul fracassou. Isso é muito ruim para a China. Fábricas vão fechar, pessoas vão perder seus empregos e você terá muito mais gente dizendo que a democracia é o caminho. E você sabia que toda vez que você acessa a internet, tudo o que você faz pode estar potencialmente comprometido? E é por isso que o pessoal da Surfshark criou uma VPN que mantém sua atividade na internet privada e segura. Se você não estiver tomando medidas ativas para se proteger, tudo o que você faz está sendo rastreado e registrado pelos sites que você visita, pelo seu provedor de internet e muitas vezes pelo próprio governo. Usar uma VPN dificulta seu rastreamento. A Surfshark oferece servidores em mais de 100 países, superando qualquer outra VPN, incluindo um servidor. Nas Ilhas Virgens Britânicas, onde a lei permite que as empresas não registrem os dados dos usuários. Então, fique seguro e confira a Surfshark. Com uma conta Surfshark, conecte dispositivos ilimitados e tenha 30 dias de garantia de reembolso. Acesse surfshark.com/uncensored e use o código UNCENSORED para ganhar até 4 meses extras. O link está na descrição abaixo. Se quiser entender por que a China está perdendo a guerra comercial e por que a propaganda que diz o contrário está errada, clique neste vídeo. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.